Boa noite para todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Por aqui tudo maravilha. E a nossa live de hoje, eu quero falar um pouquinho de estratégias pós-Covid e quero ensinar vocês a usarem estratégias naturais. Guardem esse termo, estratégias naturais. Estratégias naturais para controle de sintomatologia, de consequências, na verdade, do pós-Covid. Tá? Porque não vamos falar de de preventivo, de precoce, nem de tratamento, nós vamos falar de pós. Deixa eu ver se a Luana já chegou. Opa! Aê! Tava apresentando a cachorrada aqui pro povo, Luana. Tem mais um agora, não acredito. Você não tinha visto o João ainda? Não! Sério? Tem aqui. Eu não tinha mostrado ele ainda. Eu tava esperando ele crescer um pouquinho. Eu tava esperando para mostrar ele. Mas tá aqui do lado. Fica os três agora. Três bulldog francês. Corajoso. Corajoso mesmo. Corajoso. Tem juízo não. Tô criando coragem para ter um. Por enquanto eu só tenho filho planta. Dá Né? trabalho planta. demais, viu? Dá trabalho demais. Porque chega, tem que limpar coisa. Por mais que faça no tapete. Eles são educados. Eles fazem no tapete, tudo bonitinho. Só que eles fazem alimentação natural. Então, isso é muito legal, gente. Eles fazem alimentação natural, a gente mesmo que faz. Então, eu dou legume e peixe. Porque eles tinham, eu falo que a gente sempre nasce na família certa, né? Na maioria das vezes. E aqui os meus vieram para a família certa. Porque os meus dois brancos, eles têm atopia. Eles têm autoimune e eles fazem tratamento biológico. E aí eu faço o anti-inflamatório deles aqui em casa, entendeu? E aí eu faço alimentação natural. Então eles têm alergia a carne, ovo, frango e carne de porco. Então eles só comem peixe. Aí eu como peixe, eu dou peixe com legumes para ele. É legume dou um monte. Chuchu, abobrinha, aí eu coloco tubérculo, batata, mandioquinha, essas coisas. E dou para eles. E dá trabalho, porque a gente faz aqui a cada 2 dias. Os bichinhos comem. Come. Tem o Dodge da ração, sabia? Morro de dó. Tem até umas melhores, mas mesmo assim são... Não. Tá longe de ser o ideal. Não tem jeito. Sim. Não. Bom, vamos lá então, Lu. O que nós vamos falar hoje? Hoje a gente vai falar de estratégias pós-Covid, que nós estamos tratando muito. Para quem é novo aqui e nunca viu uma live comigo e com a Luana é médica integrativa, dermatologista, que trabalha lá na clínica conosco. Luana é brilhante, uma excelente médica. Agora é minha médica também, cuida de mim, cuida do Arthur, cuida da minha mãe, cuida da família inteira. E a Luana, nós todos lá na clínica, estamos trabalhando muito com pessoas que tiveram Covid e a gente está usando do máximo possível de estratégias naturais para poder trazer o mais benefício possível. Então a Luana é minha colega de trabalho, a sala dela é do lado da minha, ali na clínica. Me viu o dia inteirinho, agora está me vendo de novo. Vim para casa e a gente vê de novo. Só mudei de cenário. Afe Maria, hoje eu vim para casa. Hoje eu vim para casa. Tava cansado, né? Exatamente, tava precisando de um banho, vim para cá, dar uma relaxada. Vamos lá então, Lu. Vamos lá. Eu acho que é uma dúvida comum. Vamos nos colocar no lugar de quem está vendo. Tive Covid. O que eu faço agora? Primeira coisa, pessoal, que vocês têm que entender é, primeiro, priorizar qual é a maior consequência que vocês tiveram. Então, muita gente vai falar assim, eu tô com muita dificuldade de foco e concentração, eu tive muita perda de cabelo, muita fadiga, dificuldade de sono, muitas dores articulares. Então, tudo isso são coisas que eu queria que vocês entendessem. Qual é o sintoma? A gente sempre tem que elencar qual é a consequência que a gente vai tratar para não virar uma confusão. A gente tem que ter foco, a gente tem que ter um alvo para as coisas melhorarem, tá? Isso. E é incrível, assim, que, infelizmente, pelos estudos, uns 80% das pessoas que tiveram Covid vão ter pelo menos um sintoma, né, nesse pós-Covid. É uma coisa bem frequente mesmo. E a gente vê mesmo casos
leves de Covid, pouco sintomáticos durante a infecção, mas com pós-Covid mais complicado, mais sintomático, né? E é super importante mesmo para a gente decidir as estratégias, pontuar, como você falou, quais os principais sintomas. Fadiga é disparado, assim, o sintoma número 1, né, das pessoas. Pelos estudos também, uns 60% assim, das pessoas que tiveram Covid reportam essa fadiga importante. E eu achei curioso que a gente fala de brain fog, né, há muito tempo no contexto das autoimunes. E isso não era um termo oficial, né? A gente nem tinha uma tradução mesmo para o português, né? Porque isso a gente lia pelas coisas lá da medicina funcional, no pessoal mais focado nisso. E agora, com o Covid, a gente já vê aí na mídia, já vê nos meios mais tradicionais da medicina, as pessoas falando de brain fog. Eles até botaram o enuviamento cerebral, ou alguma coisa assim, de tão frequente que está esse sintoma. Então, oficializou o brain fog agora. Vamos começar pelo brain fog, então, Luana? O que você acha? Vamos. É uma queixa super importante, faz parte de um conjunto de sintomas que as pessoas têm relacionados a cérebro, né, a sistema nervoso central, essa neuroinflamação no pós-Covid. Aí pode ter esse brain fog, né, que é dificuldade de concentração, de foco, de memória, como se as coisas tivessem uma dificuldade de raciocínio também, né, como se fosse mais lento, a pessoa tem mais dificuldade para fazer as mesmas atividades que ela fazia antes, porque parece que o cérebro não funciona da mesma forma, né? Ela não consegue ter a mesma rapidez de raciocínio, a mesma capacidade de foco. Mas tem outros sintomas também. Um outro muito frequente é cefaleia, né? Nesses casos de neuroinflamação. Então, muito paciente com dor de cabeça, associado ou não a esse brain fog, mas costuma vir junto, porque os dois têm relação com essa questão da neuroinflamação. Isso. Eu vou tirar as legendas aqui que o pessoal não tá vendo o teu rosto, tá? Aí depois eu volto, viu, pessoal? Os comentários para vocês perguntarem mais pro final. E aí, de estratégia, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer, mas eu acho que, assim, para dividir em alguns pilares, reforçar bem as estratégias anti-inflamatórias. A gente pode fazer uso aí de ativos, né, que a gente chama de nootrópicos ou adaptógenos, né? Os nootrópicos, eles vão ter um efeito ali não necessariamente de estimulação de neurotransmissores, né, mas vão ajudar esse cérebro, vão dar um gás aí para esse cérebro. Isso vai ser escolhido individualmente, de acordo com o perfil mesmo de ansiedade, de humor que esse paciente apresenta, né? E os adaptógenos para a gente ajudar a regular esse eixo ali da hipófise adrenal também, porque a gente tem um estresse físico muito grande com o Covid, né? A gente fala de estresse, pensa só em estresse emocional, psicológico, mas a doença é um estresse importante. Então, desregula, sobe cortisol, bagunça tudo mesmo. Então, Exatamente. É importante a gente ir nesses pilares. E o que a Luana tá falando aí é muito importante. Eu tirar meu óculos agora, porque agora tá sem legenda. Não, você tá no lucro que tá usando óculos após os 40, né? Eu tô desde os 12, por isso eu tô aqui com a minha lente. Nossa Senhora, não é fácil não. Não, eu não enxergo o celular. Mas a gente compra um óculos mais bonitinho e faz um estilo, entendeu? Faz. Bom, para ficar nosso primeiro ponto aqui do cuidado pós-Covid é o brain fog, que a Lu colocou. E existem duas coisas que a gente tem que periodizar. Quando eu falo periodizar, é colocar nos horários certos, espalhados durante o dia. Então, periodização é você escolher o horário certo. E a gente vai fazer a periodização de duas classes de compostos, que são os nootrópicos e os adaptógenos. E aí vem a primeira dúvida. Luciano, o que é isso, nootrópico e adaptógeno? E quais são os melhores momentos para se usar um nootrópico e para se usar um adaptógeno? Então, eu te faço uma pergunta, Lu. Qual é a função e o que é, rapidamente aqui, só para as pessoas entenderem, um nootrópico? O nootrópico é toda substância, né? É um termo, na verdade, que foi usado pela primeira vez pelo inventor da molécula do piracetam,
que é uma molécula, um medicamento mesmo, né? Mas que tem um perfil de segurança muito bom, efeitos colaterais quase inexistentes, né? E é até usado em crianças com dislexia até hoje. Então, o piracetam é um nootrópico, ele ajuda a equilibrar no caso do piracetam específico, ele ajuda no equilíbrio dos neurotransmissores, mas principalmente na condutividade, na forma que a informação passa de um neurônio para outro. Ele não vai subir nenhum neurotransmissor específico, mas é como se a informação fluísse mais fácil, né? Um neurônio se comunicasse com o outro de uma forma mais ágil ali. Mas os nootrópicos são qualquer substância que aumente a capacidade cerebral, né? A capacidade cognitiva, seja de memória, de atenção, de foco. E os adaptógenos são substâncias que regulam esse eixo relacionado ao estresse. Isso, eles modulam a resposta ao estresse, né? O adaptógeno. Alguns são ao mesmo tempo nootrópicos e adaptógenos. Mas a gente pode ter nootrópico que não é adaptógeno e pode ter adaptógeno que não é nootrópico. Exatamente. Né? Mas alguns E só para vocês entenderem como que a gente usa isso. A Lu deu o exemplo de um nootrópico, que é um medicamento, que é o piracetam. Mas existem aqueles nootrópicos que estão contidos em algumas fontes naturais, como, por exemplo, os cogumelos. Então, vários cogumelos são fontes de nootrópicos. O cogumelo reishi, cogumelo cordyceps, o cogumelo chaga. Então, vocês me veem muito falar de cogumelo e grande parte. Então, vamos lá. A gente está falando de foco e concentração para uma pessoa que teve Covid. Luciano, o que eu posso usar de nootrópico para que possa me ajudar? Então, a gente pode fazer shots ou a gente pode fazer em cápsula. Eu acho shot sempre muito, muito fácil de usar. Então, se eu pegar, por exemplo, no meio da manhã, então suponhamos que o meu rendimento, a gente tem esses picos, né? O rendimento começa a cair no final da manhã, começa a cair no final da tarde. Então, de repente, a gente pode usar um nootrópico de manhã, por volta das 10 horas, e um adaptógeno por volta das 16 horas. Perfeito. Entenderam? Só para vocês entenderem como que a gente usa. Poderia ser um chá? Poderia. Então, eu poderia fazer um chá com efeito nootrópico, assim como poderia fazer um shot com efeito nootrópico, quando eu posso fazer uma cápsula com efeito nootrópico. Então, se eu faço, por exemplo, eu pego um pouquinho de cogumelo reishi em pó, misturo na água ou misturo um pouquinho de limão, num shotzinho e tomo, eu tenho uma coleção de compostos bioativos que vão ter esse efeito nootrópico e que vão ajudar nesse foco, concentração, quando a gente está mais cansado. E a gente pode usar o adaptógeno à tarde para fazer uma modulação melhor ao estresse, principalmente para aquelas pessoas que tendem a aumentar muito o cortisol no finalzinho da tarde e noite. Como que eu percebo isso? Como que vocês percebem isso? Vocês percebem que é uma característica muito, muito comum. Às vezes no final, 5, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, está caindo de sono, cansado, não consegue fazer nada, mas quando dá 9 horas da noite, está lá, elétrico. Isso pode ser um sinal dessa inversão do cortisol. De manhã, às vezes, muito, muito baixo, de noite, muito alto. Isso é péssimo. Isso é muito inflamatório. Isso atrapalha muito na cognição. Então, a gente usa de estratégias adaptógenas por volta das 16, 17 horas para tentar jogar o cortisol um pouquinho para baixo. E são coisas que eu e a Lu já falamos aqui para vocês também. Como, por exemplo, o uso do ginseng. A gente pode usar o ginseng brasileiro, a gente pode usar o ginseng indiano. O ginseng brasileiro é a fáfia. O ginseng indiano é a ashwagandha. Eu posso usar esses dois. Eu posso também usar os cogumelos, que eles são nootrópicos e adaptógenos. Posso usar à tarde também. Eu poderia fazer um suco, sei lá, posso fazer um suco de caju, colocar um pouquinho de espirulina e um pouquinho de cogumelo reishi. Eu fiz uma mistura adaptógeno-nootrópica? Com certeza. Então, esse é o nosso pensamento, para não sair tomando as coisas de qualquer jeito. Então, vocês têm que entender qual o melhor horário para se fazer periodização. Então, se eu estou pensando em brain fog, se eu estou pensando em cognição, se eu estou pensando no meu pleno funcionamento neurológico, eu tenho que definir quais são os horários que eu tenho mais dificuldade. Se você falar assim, Luciano,
Tem isso não, já acordo todo estragado. Então, se você já acorda todo estragado, você já acorda mentalmente cansado, desmotivado, indisposto, ou com foco, concentração lá embaixo, a gente já pode fazer o uso de um nootrópico ao acordar. Não existe problema nenhum em usar um nootrópico ao acordar. Mas tem que prestar atenção no seu dia. Sabe o que você pode fazer? Um diário. Como que você está a hora que você acordou, como que você está às 10 da manhã, meio-dia, às 4 da tarde, às 7 horas da noite, e às 23, às 21 horas, 9 da noite. Como que vocês estão? Escreva como que vocês estão, porque vocês vão entendendo quais são os pontos de virada importante para a gente acertar na periodização. Porque se você está super bem no final da tarde, não é? Está super bem no final da tarde, mas amanhã dá uma enrolada, vale mais a pena a gente usar um monotrópico de manhã. Mas se você rende muito bem de manhã, mas à tarde está mais baleado, o cansaço normal, chegar às 5 horas da tarde cansado é normal, a gente trabalhou, mas terminar de almoçar, sentir aquele sono absurdo e não render mais, tem alguma coisa errada. Então pode ser uma falta de compostos com efeitos adaptógenos e não está conseguindo modular muito bem essa resposta ao estresse. Então vale a pena, nesse caso, usar um adaptógeno no período da tarde. Perfeito. Um outro adaptógeno dos cogumelos que eu gosto muito, e aí funciona super bem de manhã, é o Lion's Mane, né? Lion's Mane de manhã. Boa. Lion's Mane de manhã. Lion's Mane de manhã. Vê se você concorda comigo. Lion's Mane de manhã e Cordyceps de tarde. Perfeito. Perfeito. E aí a gente tem os adaptógenos também, quer dizer, os nootrópicos também, como que são fontes de colina, né? Quando a gente tem muita dificuldade de memória, então a gente pode usar alguma fonte de colina que tenha boa penetração, né, em sistema nervoso central, tipo um alfa-GPC ou um citicolin, né, um citicolina, que é o cognizin, gosto bastante. Ou um pouquinho de cada, um ou outro, a gente faz um ciclo ali de um, depois passa para o outro, mas uma fonte de colina é interessante também nessas estratégias junto com os cogumelos. Gosto bastante. E um ômega DHA que a gente pode usar em doses mais altas aí nesse período também. Existe um ativo que eu gosto muito de usar para cognição. O nome dele é Neuravena. Guarda esse nome, Neuravena. É um extrato de aveia verde. É interessantíssimo para modulação de acetilcolina, para modulação de dopamina. E a gente pode encontrar isso em farmácia de manipulação. A gente usa dosagens que variam de 100 a 300 miligramas de Neuravena. Eu gosto muito de usar a Neuravena. Eu tenho uma mistura ali que eu fiz que tem Neuravena, magnésio. Quer ver? Eu vou pegar essa mistura porque vale a pena. Vai explicando para eles aí, Luana, mais um pouquinho de Brain Fog, que eu vou pegar uma misturinha aqui que eu tenho. Peraí. Senão que eu não lembro tudo que eu coloquei. Vou aproveitar falar sobre essa questão do cortisol, né? Que muita gente olha aquele cortisol da manhã, que é o cortisol sérico. Ele é um ótimo parâmetro inicial mesmo. Costumo pedir e tem validade, mas claro que a gente tem que correlacionar ali com os sintomas. Mas muitas pessoas, elas têm... O problema não é na quantidade de cortisol, né? É na forma que se distribui. E aí a gente vê muita gente com muito cansada, mas que não consegue desligar. Não consegue relaxar, né? Fica meio que pilhado e cansado. Aí se relaciona muito bem com essa questão do pico de cortisol. Quando ele deveria ter caído, ele sobe. E às vezes essa curva invertida faz com que a pessoa fique muito cansada, acorda exausta de manhã, e aí fica esse ciclo se perpetuando, né? Deixa eu ver a fórmula, que eu adoro Neuravena também. Deixa eu ver. Essa fórmula eu chamei de melhora cognitiva. O que tem nessa fórmula? Tem Cognigrape. Ah, ia falar dele. Neuravena, metilcobalamina, magnésio treonato, Dimples e curcuveio. E essa fórmula manhã, tá? é incrível. Não pode tomar de noite. Isso aqui é para tomar de manhã. É esse exemplo, pelo amor de Deus. É esse exemplo que eu acabei de dar.
da pessoa que acorda mais cansadona. O que eu coloquei? Essas doses variam, tá, pessoal? Tô só exemplificando para vocês entenderem o que a gente está falando. O Cognigrape eu usei 200 miligramas, a Neuravena 200, a metilcobalamina 2 miligramas, uma dose boa, magnésio treonato 100 miligramas, o Dimples 10, só um pouquinho de Dimples, e o Curcuveio 100 miligramas, que é a cúrcuma hidrossolúvel. Essa fórmula ficou incrível. Então, quando eu acordo, que eu percebo que eu estou mais cansado e mais desfocado, principalmente, que eu estou com menos foco, eu tomo uma dose disso aqui. Uma dose é uma cápsula. Tomo uma dose e vou trabalhar. E eu percebo que a minha concentração é muito melhor. Aí você fala, Luciano, poxa, mas tem que ser essas coisas que vocês ficam falando, manipulado? Não tem alguma outra coisa? Até tem, gente. Mas se eu quero algo que faça um efeito em doses que realmente façam efeito, eu preciso concentrar um pouco. Então, usar uma cápsula não é nada de mal. É uma forma de usar algo concentrado. Porque para eu conseguir a quantidade que está aqui dentro, eu teria que consumir quilos das fontes. E isso traria alguns prejuízos. Então, vale muito a pena a gente lançar a mão desse tipo de ideia quando se pensa em melhora de foco, concentração, do brain fog, para as pessoas que tiveram Covid e tiveram essas consequências. Perfeito. E aí, uma outra coisa que eu gosto, né, de lançar mão aí, como sempre, são as vitaminas do complexo B, né? E aí, com menção honrosa para B5, por conta dessa queda, dessa desregulação do eixo do cortisol, tanto em casos onde a pessoa está fazendo um cortisol muito alto, quanto quando no pós ali, que você tem uma queda importante. Então, a vitamina B5, que nem sempre eu vou usar em outros casos, tenho gostado bastante aí neste momento, quando a gente tem essas queixas. Eu acho que a trinca de complexo B, eu acho bastante interessante. Acho que é interessante, na verdade, a gente usar metilcobalamina, metilfolato, principalmente, biotina, piridoxina, na forma de piridoxalfosfato. Então, eu acho que são vitaminas que a gente tem que quase que obrigatoriamente usar aí para melhora de foco e concentração. E uma coisa interessante, tá? Vamos facilitar a vida aqui também. Para quem quer usar alguns chás que tem uma característica adaptógena, eu gosto muito de usar a raiz de cúrcuma, tá? A raiz de cúrcuma, que é aquela parecida com a raiz do gengibre. Tem uma característica adaptógena incrível. Então, se você não tem nada dessas coisas, você pode fazer um chá de raiz de cúrcuma e tomar no meio da manhã e no meio da tarde. Você já vai fazer um benefício incrível para você, que são formas excelentes. E aí você pode ainda concentrar com ginseng, você pode ainda concentrar com o próprio gengibre. Para vocês dois aí. Então assim, ó. Pode concentrar com o próprio gengibre. E a gente usa, por exemplo, para fazer o chá de cúrcuma, de raiz de cúrcuma, uma colher de sopa de cúrcuma ralada, cheia, vão render 2 doses. Então, eu posso pegar uma colher para 600 ml de água. Aí eu tenho 2 doses. Mas se eu fizer o chá, tem que tomar na hora? Não, pode tomar um pouco depois. Então, pode fazer de manhã e tomar no meio da manhã e no meio da tarde. É um adaptógeno natural, uma estratégia natural e que vocês podem usar. Aí você fala, Luciano, mas usar uma cápsula é uma estratégia natural? É. A cápsula é só uma forma de concentrar. Mas todos os ativos que estão aqui são ativos naturais. São fitoterápicos naturais, extraídos de plantas, na maioria da forma de extrato, não tem nem. Só com exceção aqui da metilcobalamina e do magnésio treonato, que é vitamina e mineral. O resto são extratos de planta. A gente só usa isso como forma de concentrar. E a gente pode também fazer uma tintura. O que é mais fácil para vocês aí? Fazer chá e tintura. Arthur, me ajuda aqui com os cachorros, que eles estão fazendo um furdunço, não estão deixando fazer a live de jeito nenhum. Tá um caos aqui. Uma tintura tipo de alcaçuz? Uma tintura tipo alcaçuz, uma tintura tipo raiz de cúrcuma. Então essas tinturas, elas podem entrar. Aí a pergunta é, por exemplo, eu estou tomando um chá aqui agora. Eu poderia concentrar esse chá com uma tintura? Com certeza. Então eu posso pegar esse chá
e colocar umas 30 gotas de alguma tintura aqui para para melhorar a concentração dos adaptógenos aqui. Então, essas estratégias, elas são muito interessantes e os pacientes têm melhora muito rápido. As pessoas acham que vai ter um sintoma de brain fog, de dificuldade de foco, concentração no pós-Covid e é normal e que vai passar. E não é que é normal vai passar. Ok, é uma consequência, mas que é uma interrogação. O quando e como vai passar, a gente não sabe direito ainda. Então tem muita coisa para ser respondida. Mas o que a gente sabe é que já existem coisas que melhoram. Que já é usado para qualquer tipo de dificuldade de foco e concentração. Não só para quem teve Covid. O ter o Covid é o alerta para a gente associar com a sintomatologia e criar uma estratégia. Mas isso que a gente está falando, a gente já usa muito desde que a gente sabe, desde que a gente aprendeu, usa isso para tratar pacientes que têm brain fog, dificuldade de foco e concentração. Perfeito. E uma outra coisa legal, né, fora isso, além de, claro, cuidar do sono, que é super importante, mais ainda, né, durante essa fase de recuperação, é a atividade física mesmo, né, moderada nesse pós-Covid, que é uma coisa super simples da pessoa fazer, até, tipo, as caminhadas e o que for possível, exercício aeróbico leve a moderado, tem um efeito super positivo na melhora dessa neuroinflamação, desse brain fog também. Então, uma coisa que todo mundo pode fazer, né? E se for feito de baixa intensidade e em jejum, eu falo de baixa intensidade porque às vezes a gente está com muita fadiga também. Se for feito em baixa intensidade e em jejum, pode aumentar mais ainda melhorar mais ainda essa neuroinflamação. Melhorar absurdamente. Porque vai estimular vários fatores transcricionais que aumentam enzimas antioxidantes, diminui a espécie ativa de oxigênio, diminui a expressão de citocina inflamatória, e aí a gente só vai ter benefício. Então, vendo como não é difícil, o que não pode, de jeito nenhum, é deixar assim, o sintoma tomar conta e achar que é normal. Ah, não, estou convivendo com isso. Olha, a gente trabalha com isso. A gente faz isso o dia inteiro. Vocês perguntaram para mim o que eu fiz hoje, eu fiz um monte disso. Luana, a mesma coisa. Então, hoje a gente ficou cuidando disso. E a gente está aqui agora mostrando para vocês que existe um caminho. O que não pode é se contentar com simplesmente, vou esperar passar. Isso não vale. Isso não vale. Não, é fazer o possível, né? Porque isso é um estado inflamatório. Então, quanto mais tempo a gente deixa o corpo nesse estado, é natural que você tenha um aumento do estado inflamatório depois de uma doença que causa várias alterações no organismo. Mas quanto mais tempo a gente deixa, né, isso e não faz nada, ou às vezes até alimenta essa inflamação através de alimentos inflamatórios e estresse e tudo mais, isso vai se complicando e pode evoluir para algum outro problema, né? Então, cuidar o quanto antes. E uma coisa interessante que vale muito a pena quando a gente fala de foco, concentração, de brain fog, é a gente trabalhar uma boa distribuição de gordura. O que eu estou querendo dizer? Eu gosto muito de estratégias cetogênicas em que a gente tem uma distribuição de gordura de pelo menos 4 vezes por dia. Tá? Pelo menos 4 vezes por dia. Eu posso usar um ácido caprílico, a hora que eu acordar, que é o C8, que é o Upgrade Energy. Eu posso usar um óleo de abacate na hora do almoço. Eu posso usar um ácido caprílico de novo, C8, que é derivado do óleo de coco, de tarde. E posso usar um azeite de oliva de noite, por exemplo. Então, estou dando um exemplo de periodização de gordura. Então, na cetogênica, a gente coloca um pouco mais de gordura, diminui um pouquinho a proteína, diminui significativamente o carboidrato, mas aumenta bastante gordura para que a gordura seja usada para fins energéticos. E isso vai ajudar muito no controle da resposta insulínica, no controle da insulina, no controle da hemoglobina glicada, porque muita gente teve alteração de insulina e alteração de hemoglobina glicada no pós-Covid e tem como consequência o brain fog. Mas qual a relação de insulina com brain fog? Por que eu tenho que pensar nisso? Porque a gente está falando de neuroinflamação. E a insulina muito alta, dá até uma olhada nos seus exames, tá? A insulina muito alta, ela pode propiciar essa neuroinflamação. E isso a gente tem que controlar esses picos insulinêmicos.
Então, muitas vezes usar gordura para fins energéticos pode ser uma excelente saída para segurar um pouco essa insulina e não deixar subir demais a ponto que isso traga uma exacerbação da resposta inflamatória. E isso vale para a proteína, porque o aminoácido glicogênico, ele também tem estímulo insulinêmico. Então não adianta tirar carboidrato da dieta e encher de proteína, que é pior ainda. É pior ainda para brain fog, para dificuldade de foco e concentração. Porque se eu encher de proteína de fonte animal, principalmente, a concentração de ácido glutâmico, de glutamato, é muito alta. Esse potencial excitatório pode atrapalhar absurdamente em foco e concentração. Então, se você tem muita dificuldade de foco e concentração, cuidado com fonte animal de noite, com carne à noite, com frango de noite. Faça uma alimentação noturna com menos proteína de fonte animal. Se for usar uma fonte animal, tenta usar, por exemplo, um bone broth protein, que é um colágeno, que tem um outro perfil de aminoácido. Entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso também. Então, vale a pena, durante esse período, a gente fazer estratégias cetogênicas que tenham uma carga glicêmica, claro, mais baixa, porque a cetogênica é assim, mas que seja uma cetogênica com mais fontes vegetais, com bem mais fontes vegetais. Então, se você, por exemplo, pegar um prato de legume, tiver chuchu, quiabo, abobrinha, um filé de peixe, mais algumas folhas e umas duas mesmo, pelo menos, colheres de sopa de azeite ali, e aqueles legumes foram feitos na manteiga, e aquela carne foi feita no azeite, aquele peixe foi feito no azeite, por exemplo. Então, isso vai concentrar gordura. Eu tenho uma quantidade boa de proteína e um monte de carboidrato de baixo índice glicêmico, isso é cetogênico. Entendeu? Então, isso é montar um prato cetogênico. Porque as pessoas acham que montar um prato cetogênico é colocar 2 ovos, uma tira de bacon, mais uma sobrecoxa de frango e um pedacinho de carne. Isso não é cetogênica. Isso é uma dieta com concentração proteica absurda, que para quem está com dificuldade de foco, concentração, vai prejudicar mais ainda. Porque aquela pessoa vai ter primeiro, um trabalho digestivo absurdo, um microbioma todo alterado, um estímulo glutamatérgico altíssimo, a pessoa vai ficar totalmente desfocada e desmotivada. Então, cuidado com esse excesso de proteína. Não adianta só tomar uma fórmula e ter uma alimentação toda desregrada. Então, pensem nisso. Dê uma olhada depois no meu Instagram. Dê uma olhada no Instagram da Luana. Dê uma olhada no Instagram da clínica. A gente sempre coloca dicas de como fazer, montar estratégias, do que usar, de fitoterápicos, de alimentos. E eu gosto muito de usar a estratégia cetogênica nesses casos, justamente por esse controle inflamatório. Ah, Luciano, mas a dieta cetogênica não é inflamatória? De jeito nenhum. Inflamatória é aquela dieta que as pessoas acham que é cetogênica, que no final a cetogênica é coisa nenhuma, certo? Que é muito mais inflamatório que qualquer outra coisa. Então é só esse ponto. Então, mas como que vamos pensar na prática? Se você come 2 pedaços de bife no almoço, 2 no jantar, passa a comer 1. Tá? Isso já vai ter um impacto no estímulo glutamatérgico e pode trazer um efeito positivo aí no controle de foco e concentração. Perfeito. E aí... Outro ponto-chave, Lu. Pensei da gente trabalhar um pouquinho aqui dos principais ativos, dando continuidade, porque faz parte do controle, é fadiga. Então, na fadiga, quando a gente trabalha quando a gente trabalha como foco o brain fog, que é essa dificuldade de foco e concentração, a primeira coisa que a gente vai notar é melhora da fadiga, menos fadiga. Como que a gente trabalha uma pessoa que está com uma fadiga extrema de um pós-Covid? Assim, o principal foco aí, além de toda essa parte anti-inflamatória, vai ser a gente recuperar essa função mitocondrial, né? Que está muito envolvido com esses sintomas de fadiga. E é uma coisa que a gente tem que, num grau ou outro, fazer em paralelo quando a gente tem também essas queixas de brain fog, né? É claro que quando a gente vê a proporção de cada sintoma para ver o quanto colocar de cada coisa, o quanto investir em cada estratégia, né? Mas de qualquer forma vai ter que ter um suporte mitocondrial para todo mundo no pós-Covid, né? E aí a gente tem a primeira coisa que a gente pensa aí é uma coenzima Q10 mesmo, né? É super importante para dar esse suporte mitocondrial.
uma coisa que eu gosto de fazer nesse momento também é uma L-carnitina, quando tem muita fadiga, associado com uma coenzima, com PQQ. E os ativos ali anti-inflamatórios juntos, talvez um resveratrol em paralelo para essa biogênese mitocondrial. E essas estratégias que você falou, principalmente do exercício em jejum, de estimular o exercício físico, né? Por mais que a pessoa esteja com muita fadiga, é importante ela fazer exercício junto. Não pode se entregar à fadiga. Faz um pouquinho, começa com 5 minutos e vai aumentando à medida que você vai conseguindo. É bem semelhante, né, as estratégias para o paciente com fibromialgia, na verdade. Existe um prejuízo, né, muito grande mitocondrial, que a gente sempre fala isso. Vocês perceberem, a gente sempre, vira e mexe, a gente cai na biogênese mitocondrial. E no pós-Covid, existe um prejuízo muito grande de biogênese mitocondrial. O que é biogênese mitocondrial? A formação de novas mitocôndrias e mitocôndrias de qualidade. Tamanho, que consegue fazer a divisão de forma adequada, num tempo adequado. Então, tem um tempo para isso também. Então, essa biogênese mitocondrial é muito prejudicada no Covid. E no pós-Covid tem que ser um foco. Como que a gente trabalha essa biogênese mitocondrial? Se eu puder dar uma dica, que eu posso, já que eu estou fazendo isso, a principal dica que eu dou para vocês, para a gente começar a controlar essa biogênese mitocondrial, é atividade física em jejum. O povo acha que eu sou doido quando eu falo isso. Fala, Luciano, você não está generalizando, você não acha que isso não é para todo mundo? Olha, tem pessoas que não se dão bem com a atividade física em jejum. Mas se eu conhecer 5 pessoas na vida, foi muito. Entendeu? E essas 5 pessoas, depois que começaram a fazer, voltaram para mim e disseram, já me acostumei. Então, na verdade, o que a gente tem que trabalhar é a intensidade. Então, tem gente que não vai, a gente não consegue, muitas pessoas não conseguem fazer um treino muito longo, muito pesado, mas a gente não está falando disso. A gente está falando de estratégias, vamos lá, me acompanha. A gente está falando de estratégias para estimular uma proteína que se chama PGC1-alfa. O PGC1-alfa é a chave da biogênese mitocondrial. E dali virão outras proteínas, como PPR-alfa, como NRF2, que são proteínas que vão estimular a biogênese mitocondrial. E tudo isso faz com que a gente tenha um estímulo aumentado. E se eu faço isso em cetose, se eu faço isso em jejum, eu aumento um estímulo do transporte de elétrons na cadeia respiratória e vou estimular proteínas desacopladoras. Então, esse transporte de elétrons vai ser mais rápido e, no final, a produção de mitocôndrias ela tem que ser muito rápida. É como se ela tivesse que compensar uma ausência. Então, essa produção mitocondrial, ela aumenta. Então, a gente está usando de uma atividade física em jejum. Eu estou morto de fadiga, suponhamos. Eu não tenho fadiga, graças a Deus, não tenho nada disso. Mas suponhamos alguém que chega lá para mim e fala assim, eu tenho fadiga. A primeira coisa que eu falo é fazer atividade física em jejum. Eu falo, você vai matar? Eu falo, não, você vai conversar ou com o personal, ou com a Lucimara, que é a nossa educadora física aqui. Você vai conversar com ela e vai ver a possibilidade de fazer um treino, alguma atividade física em jejum, nem que seja 15 minutos. Esse 15 é só um gatilho. É só para a gente dar um gatilho para a produção de mitocôndrias. E é importante que isso seja em jejum. E aí tem os estimuladores. Por exemplo, se eu vou fazer, sei lá, atividade física às 7 horas da manhã, eu tomei meu shot de manhã com os meus adaptógenos, com os meus pré-treinos, e posso tomar uma colher de sobremesa ou de sopa do ácido caprílico, que é o C8 derivado do óleo de coco. Esse ácido caprílico, ele é um potente estimulador de proteínas desacopladoras, que, de novo, vai acelerar a velocidade de transportes de elétron na cadeia respiratória, lá na mitocôndria, e fazer com que essa biogênese aconteça de forma mais eficiente. Entenderam? Então, não sei o que fazer. Primeira coisa é fazer alguma atividade física em jejum. Mas eu estou em casa. Qualquer coisa. Se vocês colocarem na internet, vocês vão achar um monte de treino para se fazer em casa. Então, o que não pode é ter desculpa, mas eu não tenho tempo, são 10 minutos, acorda 10 minutos mais cedo, dorme 10 minutos mais cedo. Isso é insubstituível.
Olha, gente, de verdade, na minha vida pessoal, eu nunca substituo o meu treino por nada. E olha que eu sou uma pessoa muito ocupada, viu? Eu não tenho vida boa, que vou 10 horas da manhã fazer isso, 11 horas aquilo, meio-dia não tô. Não, não, tem coisa que fazer o tempo inteiro. Aí eu gosto de acordar, fazer minha atividade e já desocupar. Quando dá 8 e pouquinho, já terminei tudo. Então é isso que eu quero que vocês façam. Fadiga, ela é, ela pode ser quase que incapacitante no início, mas a gente tem que brigar com ela, porque senão é uma bola de neve. A fadiga, gente, é uma bola de neve. Se você não sai da inércia, se você não fizer atividade física adequadamente, você não sai da fadiga e vai ficando cada vez pior, porque cada vez você tem menos mitocôndrias e mais mitocôndrias disfuncionais. Isso não é nem um pouco interessante. Então a gente tem que começar o nosso dia fazendo um estímulo antioxidante, tomando o shotzinho que eu já ensinei para vocês, e em seguida fazendo uma atividade física em jejum, qualquer uma que seja, tá? Agora o tempo, a intensidade, o volume, isso aí vocês vão definir com o professor de educação física para saber o como fazer. Mas eu só digo a vocês, vai fazer diferença e vocês vão se lembrar de mim pro resto da vida. Vocês vão lembrar, falando, não é que aquele rapaz estava certo? Verdade. Nossa, faz muita diferença na vida. Muita. E para fadigas de pessoas normais também sobrecarregadas, viu? Mesmo sem ser pós-Covid, sem ter autoimune, né? Que vira mesmo bola de neve. E as aí... pessoas falam isso para mim, mas você faz isso porque você tem autoimune, você é muito nóia com essa coisa de inflamação. Não, não, de jeito nenhum, é bem-estar, é outra coisa. Aí, e sabe o que é interessante, Luana? Eu não gosto de vida cheia de restrição, não. Eu sou contra vida cheia de restrição. Mas eu sou muito favorável a uma semana extremamente organizada. Vou te falar por quê. Eu, no final de semana, eu tomo vinho, eu como pão, eu como um pedaço de bolo, eu sei lá, vou lá no shopping, tem um lugar que vende um bolo lá. Não é bolo sem glúten, não. Bolo qualquer que eu passo ali e como. Eu sento lá e como. Eu não engordo 1 grama, eu não tenho prejuízo de absolutamente nada. Por quê? Porque durante a semana, meu estímulo de biogênese mitocondrial é muito intenso. Então, fazer isso até é bom para a gente entender que isso é algo que nos permite mais. Então, chega no final de semana, eu tomo meu vinho despreocupado, não vou inflamar, não estou preocupado. Porque eu sei que não tem aquela coisa assim, abriu a porteira, acabou, não tem isso comigo. Então eu tomei meu vinho hoje, sei lá, sábado, 9 horas da noite, domingo às 7h30 da manhã, fazendo exercício. Ah, mas você não tem ressaca? Não, não bebo muito. Eu tenho limite. Não tem ressaca porque eu bebo 1, 2 taças. Ah, mas eu não bebo. Então aprende a beber. Entendeu? Não é ninguém para ficar bebendo para morrer. Pô, eu tenho 41 anos, vou ficar bebendo aqui para... Só faltava essa. Quando eu tinha 20, até ok, né? 18, até ok. Mas com 41 anos, beber até cair é algum outro problema que tem que ser tratado, entendeu? Então é algo que a gente aprende na vida. E aí que eu falo para vocês, mas eu gosto de comer alguma coisinha, eu gosto de comer feijoada no final de semana. Nesse final de semana eu comi feijoada, no domingo, bebi vinho, sábado. Então tudo isso não influenciou absolutamente nada. Por quê? Minha semana eu comecei normal, domingo eu estava fazendo exercício. Então a gente tem que se programar. Falar, qual é o meu compromisso comigo? Logo ao acordar, ter uma estratégia antioxidante e estimular minha biogênese mitocondrial. Independente se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é terça. Ah, Luciano, não tem que dar um off? Gente, a gente não está falando de treino de alto rendimento. A gente está falando de estímulo para o corpo, de acordar o corpo da forma mais certa. A gente não está falando de ficar 1 hora fazendo exercício. A gente está falando de virar a chavinha. Se o final de semana você não está na vibe, faz 10 minutos, faz 15 minutos de qualquer coisa. Pular corda, que seja. Só para você dar aquele start para o corpo, teu corpo entender e falar, opa, deixa eu produzir mitocôndria aqui. Entenderam? Isso é muito importante. Isso é a chave para você saírem da fadiga. Perfeito. E é bem isso, né? Eu acho que o objetivo é todo mundo chegar nesse ponto que consiga trazer esse equilíbrio, né? Claro que no momento de uma doença importante, às vezes são necessários de forma temporária algumas restrições, restrições mas mesmo. É temporário.
Restrições mesmo. Quando você sabe disso, Lu, eu te contei. Quando eu fui diagnosticado lá atrás com a espondilite, com a tiroidite, que eu tava com muita dor na crise, eu fiquei um ano sem pôr um doce, um álcool, um glúten, uma lactose, seja lá o que for, na boca. Mas assim, fiquei assim, totalmente focado naquilo. Passou, controlei. Hoje não mais. Então tem um período que a gente tem que fazer restrição, sim. Não é tipo, tá liberando. Tá, não. Então, enquanto a gente não conseguir controlar a resposta inflamatória, essas coisas não podem ser levadas dessa forma. Então, tem o tempo para tudo. Por isso que eu falo, pega firme, que vocês vão perceber logo melhora. E não demora, não demora. E aí dá super para viver isso. E não é 1 ou 2 taças de vinho por semana, porque álcool é isso, é a quantidade e a frequência, né? Porque tem gente que quer beber 1 taça de vinho por dia. Aí também não. Eu gostaria de chegar aqui e falar assim, ó, gente, aquele negócio que fala para tomar 1 taça de vinho por dia, que é verdade, toma, mas mentira. Não toma não, porque álcool diariamente não é nem um pouco interessante. Entendeu? Isso faz um prejuízo imenso de biogênese mitocondrial, atrapalha nosso painel de metilação. Não dá certo. Não dá certo. É algo que não dá certo. Não dá certo. E aí... Infelizmente, né, Lu? Porque tomar um vinhozinho seria bom. Isso aí, eu prefiro um doce. Esse é o vinho, eu não faço questão. Eu passo meses sem tomar álcool, sem nem lembrar que existe. Eu sou do tipo assim. Eu sou do tipo assim, eu troco doce, álcool por coxinha. Eu troco qualquer coisa do planeta Terra por coxinha. Não, meu problema é doce. Ai, coitado. Eu como no final de semana uma fatia de torta bem gostosa, com açúcar mesmo. Tem que ser, porque às vezes tem umas que não vai satisfazer. Não. Aí uma fatia satisfaz. Você come um negócio que você não gosta tanto, você não supre, né? Não supre, você quer estar procurando alguma coisa. Não adianta você querer, sei lá, comer um pudim de coco se contentar com pedra de coco. Não é isso que você está querendo, é outra coisa. Bom, mas vamos lá. Quantidade e frequência. Outro ponto aqui que a gente pode tratar. Falamos da fadiga, falamos do brain fog. O que mais que a gente pode tratar, Lu? Bom, muitos pacientes questionam de queda de cabelo, né? Isso é o eflúvio telógeno realmente acontece, não é só no Covid, é após qualquer situação que coloque o corpo num estresse, num desequilíbrio. O cabelo é uma coisa supérflua para o corpo, né? A gente não... Infelizmente, é assim que funciona, é assim que o organismo distribui, né, os nutrientes e tudo mais. Então, quando o organismo acha que a gente está sob um estresse importante ou sobre falta de alguns nutrientes importantes, a primeira coisa que vai cair é o cabelo. E a gente vê não só pós-Covid, né? Pós qualquer doença importante, infecciosa. Antigamente, quando a gente estava num surto muito grande de dengue, né? Isso acontecia muito, esse eflúvio pós-dengue. É porque o Covid atingiu essas proporções e aí se fala mais. Tem relação com a intensidade dos sintomas e principalmente da febre, né? Pacientes com aquela febre que não passa durante o Covid, eles têm mais risco de fazer o eflúvio telógeno depois. Isso geralmente acontece ali de 2 a 3 meses depois que a pessoa tá boa já, né? Depois de encerrado os sintomas do Covid. Então não é imediato. E a gente tem visto muito alteração de DHT, né, Lu? Também. Né, subindo, e aí às vezes a pessoa já tem uma alopecia androgenética ali de base, né, e aí o eflúvio telógeno vai e faz aquele quadro se manifestar, né, que estava meio que disfarçado ali. Por isso que é importante procurar alguém e tratar. Via de regra, o eflúvio passa com o tempo, né, ele é autolimitado, assim, né, ele demora ali uns meses e passa. Mas existem pacientes que já têm uma outra condição ali de base e esse eflúvio faz com que a queda aumente e aí cronifica, né? Aí se mantém. Então, se não estiver sumindo, é bom olhar para isso. Né? O que realmente funciona para quem
tem eflúvio telógeno, essa queda mais intensa no pós-Covid. O que realmente funciona de estratégia? É reduzir esses parâmetros inflamatórios mesmo, porque tá tudo relacionado. Então, a gente, quanto mais inflamado o corpo tiver, menos o organismo vai entender que está tudo bem, e ele pode preservar os cabelos, né? Então, se a gente tem um estado inflamatório contínuo, vai continuar caindo. Então, é super importante isso, super importante as estratégias adaptógenas, né? E regular esse eixo de estresse, porque estresse por si só é uma causa de queda de cabelo, o cortisol por si só já atua nisso. Se tiver, né, esse aumento de DHT, como você falou, a gente pode fazer os fitoterápicos como o Actrisave, que reduz essa conversão de testosterona em dihidrotestosterona, eu gosto muito. E usar esse suporte de vitaminas e minerais e aí uma fonte boa de silício, como o Nutricolin, junto com algumas vitaminas ali do complexo B. E olhar como é que está o aporte proteico, né? E aí a proteína de colágeno entra super bem, porque ela não vai aumentar o estado inflamatório, é uma boa fonte proteica pensando em cabelo. Deixa eu explicar para vocês. O que a gente precisa para fortalecimento, para várias funções aqui quando você pensa em cabelo. Tem um trio muito eficiente, que é biotina, Nutricolin e Actrisave. Esse trio tem que estar em toda a formulação. Existem aqueles que são os coadjuvantes, como o pantotenato de cálcio. Os aminoácidos que têm grupamento SH, enxofre, como cistina, cisteína. Esses são ativos chave no controle do eflúvio. Então, se eu tiver, por exemplo, se eu tiver um produto que tiver Actrisave, Nutricolin e biotina, eu tenho o trio principal. Uhum. Mas se tiver os outros coadjuvantes, que são os aminoácidos com grupamento SH, cistina e cisteína, mais o ácido pantotênico, aí sim a gente fez tudo. Uhum. Né, Lu? Isso. Gosto dessa fórmula aí com os Bs, o Nutricolin junto. Ela é maravilhosa. Eu uso ela. Na semana passada, acho que foi semana passada ou retrasada, eu e a Larissa fizemos uma live só sobre queda de cabelo. Ela tá salva. Depois, quem gosta do assunto, assiste lá. A Larissa deu um show. E a gente colocou um monte de detalhe lá nessa live, que tá alguns posts para trás e vocês vão achar. E essa combinação é uma combinação que eu gosto muito. E vale também os tratamentos tópicos, né? Então, depende, né? Aí o dermatologista vai escolher qual é a melhor forma de se fazer e o que realmente é eficaz, é eficiente e necessário para aquela pessoa, tá? Bom, então, uma coisa assim que fica muito claro para mim é que se a gente faz a base, que é o controle inflamatório, a gente vai melhorar a fadiga, vai melhorar a brain fog, vai melhorar a queda de cabelo. Vai melhorar foco e concentração, vai melhorar as dores articulares. Então, a base maior de cuidado é o controle da resposta inflamatória. E aí vale as dietas com controle inflamatório, que as dietas em ciclo, que eu explico para vocês, a cetogênica, a low carb, a plant-based, ciclando, cada dia faz ou cada semana, ou cada mês faz um tipo de estratégia. E esses ativos que eu e a Luana falamos. São vários deles. Uhum. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar uma série de benefícios nisso. Certeza. Não, tem muita que mais, Lu? Muita coisa. E o suporte antioxidante, né? Que entra, eu acho que a gente já pincelou um pouco. Você comentou do Gimplex, né? Que é um excelente antioxidante aí dependendo dos sintomas do paciente, a gente pode eu gosto muito de usar a N-acetilcisteína como precursor, né? Porque nesse pós-Covid a gente tem várias coisas, né? Processo de detoxificação que às vezes fica mais lento e o paciente tem alteração de TGO, TGP. Exato.
um outro ponto de atenção. Não é todo mundo que faz, mas é um outro ponto de atenção. E aí eu gosto muito de usar uma N-acetilcisteína nesses casos. E a N-acetilcisteína ela já vai atuar em redução de muco também para sistema respiratório. E é um precursor lá da glutationa, que é o nosso antioxidante principal do organismo. Que seria muito bom que a gente conseguisse dar a glutationa por via oral, mas ela não é bem absorvida, né? A gente até tem umas marcas de fora que fazem umas formas reduzidas, lipossomais, que teoricamente são um pouco melhor absorvidas, mas além da gente não ter disponível Não aqui, adianta. também não adianta, Não. tipo, meio controverso, né? Eu acho assim, glutationa, a coisa mais incrível é endovenosa. Então é algo assim, surreal. Então, se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma glutationa, cúrcuma, vitaminas do complexo B, a própria vitamina D. Alfa-lipoico endovenoso. Alfa-lipoico, nossa, alfa-lipoico endovenoso. Mas como isso? Existem soluções em que se tem misturas desses ativos de uma forma para se usar endovenosa, como se usasse um soro. Isso é incrível. Incrível. A Luana tem bastante propriedade para falar disso, mas é um coadjuvante muito importante que a gente pode colocar. Então, quem tiver acesso a isso, vale a pena investigar, porque é algo que pode rapidamente melhorar crises de fadiga, do próprio brain fog, de queda de cabelo, tem para tudo. Então, tem misturas, tem soros para tudo, para queda de cabelo, para fadiga, para estresse, para inflamação, que isso o médico faz a prescrição e o médico vai ver o quão adequado é aquilo para aquele paciente. Mas é algo que eu gosto muito. Nossa. Eu já fiz muito, viu, Lu? Eu fiz muito para controle de resposta inflamatória. E os resultados são incríveis. Eu faço, né? Eu faço frequentemente. E é algo que me levanta. Às vezes eu estou muito cansado. Eu percebo que eu estou com mais rigidez. O que eu percebo? É muito engraçado no meu corpo. Eu acordo de manhã, eu faço assim na mão, minha mão está mais rígida. É o dia que eu percebo que eu estou mais inflamado. Eu vejo que está tudo mais truncado, tem um pouquinho mais de dor. Eu uso um soro que tem NAC, que tem cúrcuma, complexo B, ácido alfa-lipoico, parece que eu renasci. Isso é algo que eu percebo muito em mim. Além dos efeitos serem muito mais rápidos, né? Porque, por exemplo, uma coisa é a gente fazer 100 miligramas de ácido alfa-lipoico oral. A gente tem que ver o quanto isso vai ser absorvido, quanto vai chegar na corrente sanguínea, né? E outra coisa é dar 100 miligramas na veia, né? Aí ele está completamente, né, disponível ali. A gente consegue dar doses maiores e a gente não esbarra na questão intestinal. O paciente que tem muita leaky gut, desbiose, uma questão ali de alteração de absorção, né? Quando o intestino está inflamado, eles absorvem pouco. E aí o endovenoso ajuda bastante nesses casos também. Sim. O dia que você me prescrever, eu vou mostrar para eles como é. Tá. E aí, tem gente que nunca viu, não sabe nem que isso existe. Mas aí eu mostro para vocês. Não vai demorar, não. Acho que eu tenho que fazer, né? Daqui uns dias, quando eu fizer, aí eu mostro. Essa semana. Ou semana que vem. Por favor, tô precisando. No máximo, semana que vem, a gente dá um jeito nisso. Nossa, isso me levanta de uma forma. Meu Deus do céu. E é algo que vale a pena. E não é uma coisa tão cara. Então é algo que dá para E tem fazer. As injeçõezinhas também, né? Intramusculares, tipo coenzima, Q10. Já fiz. Já fiz. São excelentes também. A coenzima a gente não consegue botar no soro, né? Porque ela é... Dói um pouquinho, viu? Tem que ser dói um pouquinho. Tem que dói, mas vale a pena. Dói um pouquinho. Mas vale a pena. Tudo pelo bem. Não é um desenfacil também, não, tá? Não é quase. É quase. Não é. Eu tenho uma sensibilidade para dor muito alta, então não sou parâmetro mesmo. Eu também não. Eu também não. Eu tava fazendo aquele negócio semana passada lá no rosto, o povo perguntou pra mim, tá doendo? Eu falei, não dói nada, mas eu sei que dói. É que pra mim, já passei tanta dor na vida que aquilo ali não é nada. Ô Lu, e outra coisa importante que eu queria pra gente
não deixar de falar, é sobre o uso sobre estratégias de fazer modulação de bioma, que a gente tem percebido muita alteração de bioma intestinal, paciente com distensão, com desequilíbrio, com desconforto gastrointestinal pós-Covid. Isso é muita muito comum. Distensão, né? Tem casos que até abre uma SIBO, né? Um supercrescimento bacteriano, intestinal bacteriano mesmo, nesse pós-Covid, por conta da redução da imunidade. E às vezes é tão grave que tem que usar antibiótico, né, Lu? Eu evito muito usar antibiótico, mas tem um ou outro caso que não tem jeito e a gente tem que fazer um ciclo de antibiótico ali. Porque a gente pode ter... O que acontece, né? A gente tem bactérias no nosso intestino, só que, em sua maioria, elas estão ali no intestino grosso, né? No colo. E o intestino delgado, ele não é para ter essa colonização tão grande, não é para ter essa quantidade tão grande de bactéria. Mas aí, com a queda da imunidade, elas podem se aproveitar, a bactéria que não era de lá pode ir para lá, né? E fazer uma bagunça. Então, tem casos que a gente tem mesmo supercrescimento bacteriano, intestinal, e que aí precisa fazer antibiótico em paralelo. Gente, Luana é muito boa para tratar SIBO, viu? Ela é demais para tratar SIBO, vocês não estão entendendo. Manda tudo para ela. E o supercrescimento bacteriano é muito comum. Por exemplo, aquela pessoa que fala assim, nossa, Luciano, eu estava em jejum, tomei água, não comi nada e tive uma distensão abdominal absurda. Ou comi um pedacinho de alguma coisa, tive uma distensão abdominal absurda. Comi um bolo sem açúcar que tinha xilitol, tive uma distensão abdominal absurda. Comi um prato de salada, distendi. Comi batata doce, distendi. E essas coisas, vocês vão percebendo que várias coisas distendem, isso pode ser um sintoma de SIBO. E SIBO tem que ser cuidado, porque não melhora. Não melhora. E muitas vezes o médico pode prescrever um antibiótico, conforme a Luana falou, por um período curto, ou usar probióticos, pré-bióticos, simbióticos, parabióticos. Fitoterápico, estratégias, uso mix de ciclos e estratégias, tudo isso para o tratamento da SIBO. Mas, gente, quem tem sabe o inferno, que é você tá lá trabalhando e de repente começa aquela distensão, aí começa com gases, aí você tem mais um monte de gente trabalhando, você não pode eliminar. E é um desconforto muito grande, entendeu? Então não deixe, não conviva com isso, tá? Eu não convivo hoje, eu já convivi, é muito ruim. Eu tenho 0 distensão abdominal hoje, mas eu tive tanto. Eu lembro quando eu dava aula, quando eu era professor, 20 anos atrás, eu tinha tanta distensão abdominal, que eu já tinha SIBO, tanta distensão, eu não sabia, eu achava que era que eu estava deglutindo muito ar e que eu estava ficando daquele jeito. E aí eu fui ver como que estava meu estilo de vida, meu fator de estresse, meu isso, meu aquilo. Quando eu cuidei, acabou. E por isso que eu falo tanto de distensão. Porque é algo que as pessoas não podem aceitar conviver. E no pós-Covid, existem muitas pessoas que desenvolvem SIBO por uma alteração muito grande de bioma. Um crescimento exponencial de bactérias gram-negativas, tá? Um desequilíbrio de firmicutes e bacteroidetes, uma queda muito grande da Akkermansia, uma queda muito grande do Prausnitz. Então, tudo isso pode fazer com que se tenha uma alteração do bioma intestinal. Ou um aumento absurdo de Akkermansia, do próprio Prausnitz, que por mais que seja anti-inflamatória, em excesso não é nem um pouco interessante. Vai trazer desconforto. Então, tudo isso tem que ser muito bem investigado. Deixa eu ver vocês aqui um pouquinho. Deixa eu ver vocês aí. Vocês entenderam tudo que a gente falou? Bastante coisa, né? Quem chegou agora, assiste a live de novo, que eu vou deixar gravada. Eu deixo gravada aqui para vocês. E aí vocês vão conseguir acompanhar. De novo, Luana trabalha lá na clínica com a gente. Então vocês vão encontrar a Luana lá na @LDNA Clinic. Então é lá que a gente trabalha. Todos nós fazemos tanto atendimento presencial, atendimento online. Então, a gente trabalha de todas as formas. Acho que vocês entenderam bastante do que a gente colocou aqui, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Tenho disbiose para... Fibromialgia, Francine, é o mesmo cuidado. Cuidado da inflamação. A SIBO, Márcia, a SIBO, eu vou chamar a Luana para a gente fazer uma live só de SIBO. Porque esse assunto não merece ser respondido numa respostinha só, não. A gente vai falar, vamos fazer uma live, Lu, só de SIBO?
explicar para eles quais são as bactérias mais frequentes, como cuidar, alimentos, como fazer diagnóstico, boa. Então, ó, nossa próxima live, minha e da Luana, vai ser sobre SIBO, que eu tô vendo que vocês têm muita dor. E é muito, muito, muito comum, tá? Estratégia endógenos seria o quê? Seria... Não sei o que você está falando de estratégia endógena. Como melhorar a distensão abdominal, nós vamos falar bastante na de SIBO, tá? Ô Lu, sobre o PQQ, que estão pedindo para você falar sobre PQQ. Tá. Uso bastante, associado à coenzima Q10. Dose de manutenção de coenzima Q10, a gente faz 100 miligramas, né? De coenzima Q10, com 5 a 10 ali uns 5 de PQQ. Mas nesse pós-Covid, eu tenho dobrado essa dose de coenzima, tá? Foi feito uns 200 miligramas de coenzima Q10 com 5 de PQQ. Muito demais. Olha o que a Edu Vita colocou aqui, ó. Luana, estou num puro processo inflamatório com alopecia, coceira na pele e SIBO. Muito me ajudou o jejum intermitente e a atividade física em jejum. E perdi 11 quilos. Olha que demais. É exatamente alguém dando um testemunho do que a gente falou aqui no início. Nossa, para mim também ajuda muito. Demais. Se os protocolos servem para chikungunya, servem sim. Serve sim. A gene da Conte com alelos GG. Qual ginseng mais indicado? Usa ashwagandha. Vamos lá. O biquinol você falou aí agora, né, Lu? Porque a gente tem a coenzima, né? É a ubiquinona. A gente pode usar o ubiquinol, né? Que é a forma reduzida, né? Que tem realmente uma ação mais intensa. Mas aí uma dose menorzinha, né? Porque ele acaba tendo um efeito maior, talvez uns 20% aí de ubiquinol, ou 50%, no máximo 50-50, né? 50% de ubiquinol, 50% de ubiquinona. A Suelen colocou aqui, ó. Luciano, Q10 oleosa não dói nada. Oi! Levei bronca. É verdade, não dói não, tô exagerando. Não dói não. É tão maravilhoso que eu não posso falar isso. Bom, mas eu acho que é isso, né, gente? Então, na próxima live nossa, vamos fazer sobre SIBO. Então, Lu, ó, já tá marcado. Eu vou só marcar o dia depois com a Carol para a gente fazer uma live sobre SIBO. Vocês vão amar esse tema, certo? Pessoal, deixa eu dar um recado. Para todo mundo que se inscreveu, que está na lista de espera do curso de Nutrição Eficiente, dá uma olhada no e-mail, tá? A gente mandou para vocês algumas coisas, tem uma oportunidade especial lá. Falei para vocês de chá, o povo do Nutrição Eficiente mandou um monte de mensagem, perguntando, falando que eu estava protegendo. Mas tá do mesmo jeito, tá? Então, para quem está na lista de espera do curso de Nutrição Eficiente, dá uma olhada no e-mail. Olha no spam também, só depois vai falar que eu não mandei. Certo? Bom, Luciano, pele perfeita. Eu tô de filtro, tá? Tem um filtro aqui agora, não é tão maravilhoso assim, não. Tem um filtrozinho aqui, mas é um filtro leve também. Como se escreve SIBO? É SIBO. S-I-B-O. Luana, qual o melhor horário para tomar coenzima Q10? Eu prefiro deixar de manhã ali, mas pode ser na hora do almoço também, não tem problema. De manhã ou no começo da tarde. Fechado, então. Vamos fazer o seguinte, povo. Eu vou deixar essa live salva agora. Vou fazer um resuminho e colocar no Instagram daqui a pouco, tá bom? Eu vou agradecer imensamente vocês pelo carinho, pela confiança. 8h19 da noite e esse monte de gente aqui. Lu, muito obrigado pela disponibilidade, viu? Você é demais. Nunca fala não pra mim. Muito, muito obrigado. E na próxima, a gente vai falar de SIBO, tá? Combinado. Só marcar. Beijo grande pra todo mundo. Lu, beijo. Até amanhã, Lu. Obrigada, até Lu. amanhã, todo mundo. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.